Gálatas. Estamos em Gálatas. Você lembra disso? Estamos em Gálatas, versículo a versículo. Eu tenho que, por conta do tempo que temos aqui, que não é tão grande, condensar as conversas, mas a realidade, quando nós começamos esses papos, eu avisei a vocês que não daria para a gente pegar um raciocínio e fechá-lo em uma live só. Seria, inclusive, leviano, porque, por exemplo, estamos falando desde ontem especificamente sobre graça. Ontem eu trouxe aqui a ideia que Paulo apresenta no texto de Gálatas de que a graça não é só um instrumento para a gente entrar no reino de Deus, porque é o que nós pensamos geralmente, né? Fui salvo pela graça. Tudo é graça. A caminhada que a gente trilha no Evangelho, com Jesus, vivendo o Evangelho, é uma caminhada de graça. O que vivemos é permitido pela graça e só é possível pela graça. Paulo, citei ontem, diz isso aos romanos: fiquem firmes na graça, não é? E é isso que a gente vem conversando desde a segunda parte desse papo que começou ontem. Continuamos na segunda parte desse papo, porque ontem nós lemos do 10 ao... Deixa eu voltar aqui, gente, que senão eu me perco, não dá para guardar tudo, né? Lemos do 10 ao 24. É aí que nós estamos, tá bom? Hoje nós vamos para o 13, se eu não estiver enganado aqui. Peraí. É muita coisa aqui para a gente mexer e ajeitar esse negócio aqui. Peraí um pouquinho. É isso aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Vamos ao versículo 13 desse texto que a gente está lendo aqui. Já lemos ontem, mas eu quero ler aqui e explicar mais algumas coisas para você. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. O que a gente precisa entender hoje dentro desse texto? A primeira coisa que eu quero destacar, baseado nisso que nós acabamos de ler, é que a graça de Deus é que salva aqueles que não merecem salvação. Paulo está enfatizando isso. Na verdade, a graça é o instrumento de salvação e o caminho de salvação para todos, porque todos pecaram, Paulo diz isso em Romanos, e carecem, estão distantes da glória de Deus. Mas interessante perceber que Paulo se usa como exemplo de alguém que tentou salvação, mas não encontrou essa salvação. Ele tentou se salvar pelo seu mérito e depois ele percebeu que isso não levou a lugar nenhum. Paulo é um exemplo claro de que a salvação é só pela graça. Ele é um bom exemplo para a gente pensar nisso. E ela não acontece mediante o nosso desempenho moral ou religioso. E essa conversa é importante para nós, que somos cristãos, porque a nossa religião ela está recheada desse desejo, dessa vontade que nós temos de nos salvar. Ela está recheada. As igrejas cheias de códigos morais, cheias de situações que devem ser vividas, e é claro que o cristão deve ser alguém diferente, há uma ética cristã a ser seguida. Mas o grande problema, eu não vou cansar de tentar explicar isso para você, caso você ainda não tenha entendido, é que as coisas estão invertidas. Eu não vivo a moralidade para ser salvo. Eu vivo essa moralidade cristã e ética cristã porque já fui salvo. Ela não me salva. É o que a gente vê na vida de Paulo. Paulo entende isso. Ele tentou obter salvação por dois caminhos que lhe eram apresentados e foram apresentados a ele, possíveis a ele. Primeiro, ele foi um exímio cumpridor da lei de Moisés. Pensa em alguém diligente, pense em alguém bom. Aquele cara que você olha e fala,
disciplinado, cumpridor da lei, jejuava, guardava o sábado, tudo era Paulo. O desenho do perfeito judeu cumpridor da lei. Paulo. Esse foi o primeiro caminho. O segundo caminho que ele usou para se salvar foi a perseguição à igreja. Paulo não admitia que esse pessoal aí, esses crentes aparecessem, né, esses cristãos aí, que ele, num primeiro momento, não sabia quem eram, aparecessem aí dizendo que tinham salvação, dizendo, sei lá o que tinham visto Jesus ressuscitado. Daqui a pouco eu falo para você o que isso significa. Mas olha só o que Paulo mesmo diz em Filipenses 3 sobre ele. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Olha só o currículo dele. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. Esse é o retrato dele. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Gente, que confissão linda de um homem que tentou ser o melhor que podia ser para ser salvo. Paulo estava perseguindo salvação. Salvação, vida plena. Ele estava perseguindo isso. O caminho que ele escolheu foi a religião e o cumprimento zeloso de tudo que a religião dizia que ele tinha que fazer. Tem gente que escolhe outro caminho, você sabe, né? Tem gente que escolhe outras coisas. Paulo escolheu ou foi levado a viver a religião como um caminho. Mas aí ele diz assim: eu fui o melhor de todos, mas eu não consegui me salvar. Sabe o que ele diz sobre tudo aquilo que ele fez? Aqui nessa versão bíblica, a coisa está atenuada, assim, porque tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas Paulo está dizendo assim: tudo aquilo que eu fiz foi excremento. A palavra grega é essa. Foi lixo. Foi nada. Tudo que eu fiz não valeu de nada. Você sabe que esse dilema da salvação pelo mérito, ele nos persegue. A gente quer ser salvo por merecer a salvação. Eu tenho aqui uma fala de Lutero que é muito legal e que eu vou colocar aqui para você. Você sabe que Lutero, ele é... gente, desculpe, eu não mudei o texto anterior, né? Fiquei lendo aqui, não mudei, desculpe. Vou melhorar isso. Lutero é um dos mais significativos exemplos dessa situação. Então vou ler aqui para você. Eu, no monastério, crucificava Cristo diariamente e o blasfemava com a minha falsa confiança, a qual então constantemente estava apegado. Externamente não era como outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, mas observava a castidade, a obediência e a pobreza. Enfim, livre dos cuidados da vida presente, dediquei-me totalmente a jejuns, vigílias, orações, leituras de missas e outras atividades semelhantes. No entanto, sob esse manto de santidade e confiança,
nutria constante desconfiança, dúvida, pavor, ódio e blasfêmia contra Deus. Essa minha justiça não era nada mais do que a latrina do reino do diabo. Gente, isso é muito forte. Você sabe que a história de Lutero é uma boa que você conheça. No YouTube tem um filme chamado Lutero, assista. Lutero era um frade alemão, cristão, piedoso, que amava a Deus. Amava a Deus. E ele se enfia dentro da religião. E ele quer justamente isso, se justificar. Eu preciso ser o melhor. Você leu aí comigo. Aliás, está na tela ainda, né? Quero ser o melhor, porque Deus vai me amar se eu for o melhor, se eu for o perfeito, se eu for o incrível, se eu for aquele que obedece todas as regras e normas. Ele não encontra paz. Ele faz tudo isso e não encontra paz. Ele só encontra paz quando ele lê o texto bíblico e ele descobre que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelo que fazemos ou pelo que temos. Hoje, nós ficamos aí tentando nos justificar diante de Deus através de uma moralidade intocável, uma coisa assim perfeita, que todo mundo tem que ser e viver não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Eu sempre gosto de dizer isso, para você não confundir graça com graça barata, como diz Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado. Graça barata. Ah, tudo é pela graça, então vale tudo. Não. Para aí, irmão, você está equivocado. Não vale tudo, de jeito nenhum. Aliás, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm, né? Mas é o princípio que precisa ser invertido no coração da gente. E aí, nós temos o que mais aqui para acrescentar essa situação? Uma palavra de C.S. Lewis que diz assim: o cristianismo deve ser de Deus mesmo, pois quem mais poderia tê-lo concebido? Diante dessa ideia de que Deus salva quem não merece. Essa frase de C.S. Lewis está baseada nisso. Um Deus que salva quem não merece. Toda a divindade que o ser humano inventou, ele inventou pensando no mérito que faz a divindade ser favorável àquele que lhe adora. No cristianismo, não. O Deus que nós adoramos, o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, ele salva quem não merece. Todos nós ele salva, mesmo nós não merecendo nada, mesmo que nós não mereçamos nada. E é isso que ele faz. Amanhã eu ia falar duas coisas aqui, mas amanhã eu volto. Amanhã nós vamos falar sobre a graça que é capaz de salvar aquele que não entende o Evangelho. É, uma coisa bem louca, mas amanhã não, amanhã é sábado, amanhã eu estou de folga. Então não, amanhã não. Mas na segunda-feira a gente volta falando sobre isso, tá bom, gente? Vá, se puder, se possível, lendo o texto de Gálatas e se apropriando desses conhecimentos, que eles são incríveis. E lembre-se, não há moralidade que nos salve. Não há comportamento digno que nos salve. Eles devem ser resultado de um amor a Deus. Quando percebo que Deus me salvou, mesmo sendo eu não merecedor, então eu me entrego a Ele e tento ser o melhor possível, seguindo Jesus e conhecendo cada dia mais a Jesus, meu Senhor e meu Salvador.